Você já viveu aquele momento em que parece que o céu toca a terra, em que as coisas naturais têm uma aura de infinito? É exatamente isso que nós vamos refletir sobre a Assunção de Maria. Ela nos coloca diante de um mistério que une o céu e a terra de uma maneira surpreendente. O evangelho que acabamos por ser conduzido para ele no domingo nas igrejas da Igreja Católica Apostólica Romana nos mostra Maria não nas alturas, mas caminhando apressadamente pelas estradas poeirentas da Judéia. É um momento comum, é uma atitude aparentemente comum. Esse é o primeiro paradoxo, a primeira contradição dessa festa. Nós celebramos uma elevação da Maria que está contemplando justamente o movimento contrário, o descer dela para o serviço, o se apagar, de certo modo, na escuridão do serviço da casa de Isabel, que está grávida. Ir ao encontro para servir, para se rebaixar. A cena da visitação onde Maria encontra sua prima Isabel é uma espécie de pintura perfeita para a gente dessa espiritualidade encarnada. Duas mulheres grávidas se encontram, uma jovem de Nazaré e uma idosa que já perdeu as esperanças de ser mãe por ser idosa. E aí o evangelista Lucas nos coloca que ao ouvir a saudação de Maria, a criança pula no ventre de Isabel. Existe aqui uma profunda ligação psicológica sobre o encontro, uma profunda psicologia do encontro, o reconhecimento mútuo que gera vida. Quando eu não me reconheço, quando eu não me conheço, eu não me reconheço. Quando eu não me reconheço, eu não reconheço o outro, porque eu não me conheço e aí eu estou vazio. Eu reconheço dentro de mim um vazio e aí eu não reconheço o outro. Eu quero esvaziar, destruir o reconhecimento do outro. Isabel reconhece em Maria a mãe do Salvador, porque ela, Isabel, já reconhece dentro dela a ação surpreendente de Deus. Maria reconhece em Isabel a ação surpreendente de Deus, porque ela já se reconhece como aquela em cujo ventre está a vida do Salvador. João Batista, ainda no ventre, reconhece a presença do Messias dentro da barriga da outra mãe, porque, de certo modo, poderíamos dizer que ele já reconhece a missão para a qual ele está sendo gestado, formado no ventre de Isabel. Esse reconhecimento não é superficial. Na linguagem da psicanálise, nós diríamos que é um espelhamento essencial para a constituição da identidade. Maria, que carregava em seu ventre o Filho de Deus, precisava desse olhar de Isabel para confirmar a missão dela. Quantas vezes nós também precisamos do olhar do outro para nos reconhecermos como filhos, filhas de Deus, como portadores e portadoras de uma missão única? Mas o encontro não para por aí. Ele se transforma em canto no Magnificat. E que canto! Maria não celebra a si mesma, mas a ação de Deus na história. Quando ela diz, derrubou os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e despediu os ricos de mãos vazias. Essas palavras ecoam como um terremoto espiritual, mostrando que a verdadeira religião não pode ser alienante, mas deve comprometer-se com a transformação das estruturas injustas. Aqui nós encontramos o segundo paradoxo, a segunda contradição da Assunção. Maria é elevada ao céu
precisamente porque ela soube descer às realidades concretas da existência humana. A Assunção de Maria gloriosa é a consequência de sua kenosis, uma palavra que significa esvaziamento. A mulher vestida de sol do Apocalipse é a mesma que foge para o deserto perseguida pelo dragão. Sua coroa de estrelas nasce da coroa de espinhos de Jesus. Na coroa dos feridos e feridas da história. O que isso significa para nós hoje? Celebrar a Assunção não significa simplesmente admirar Maria lá nas nuvens, mas assumir o seu lugar na construção de um mundo mais justo, onde nós teríamos mais injustiça. Nós temos que transformar em justiça. Onde estão as Isabéis hoje? Elas estão nas periferias existenciais de nossas cidades, nos rostos marcados pela exclusão, nos corações feridos pela solidão. Quantas pessoas hipocritamente defendem a vida contra o aborto, mas essas mesmas pessoas que defendem a vida contra o aborto são aquelas que não contratam mulheres se não derem a garantia de que não vão engravidar, ou se engravidarem, logo depois, com pouco tempo depois que a legislação permite, já demite. Ué, você não defendia a vida? Só defende a vida quando ela não depende do teu dinheiro, não depende da tua empresa, quando não depende do teu bolso? Olha só, as Isabéis hoje se revelam exatamente nos corações feridos por essa prática hipócrita. Maria nos ensina que o caminho para o céu passa necessariamente pelo serviço concreto a essas irmãs, a esses irmãos, a essas pessoas excluídas. Uma espécie de psicologia profunda do encontro entre Maria e Isabel nos revelaria ainda outra dimensão importante, a memória agradecida. O Magnificat é, antes de tudo, um exercício de memória. Maria recorda as promessas feitas a Abraão, recorda a ação de Deus na história de seu povo. Essa capacidade de fazer memória é terapêutica, nos ajuda a reler nossa história pessoal e comunitária à luz da ação divina, descobrindo que mesmo nas dores e fracassos, Deus estava presente. A Assunção de Maria é, portanto, uma festa profundamente esperançosa. Ela nos mostra que nossa história não termina no túmulo, que nosso corpo não é condenado ao nada, que nossa luta por justiça não é em vão. Maria, a humilde serva de Nazaré, glorificada, é a prova de que Deus faz maravilhas nos que a acreditam. O amor faz maravilhas em quem se entrega ao amor. Portanto, nós deveríamos também cantar, mas nós devemos pensar o seguinte, aí eu te convido para rapidamente imaginar se uma espécie de Magnificat invertido não está sendo propagado nos corações e na mente, na prática, na vida de algumas pessoas. Uma oração que invertesse radicalmente o sentido do Magnificat, colocando Deus em aliança não com os pequeninos, mas com os opressores. Uma espécie de anti-Magnificat. Eu montei mais ou menos assim para você imaginar. Larga o teu olhar da tela e lança o teu olhar para pensar, para tentar lembrar se existe alguém que talvez concordasse com esse anti-Magnificat. Uma oração que fosse mais ou menos assim: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu protetor.
porque olhou para a grandeza de seus escolhidos. Doravante, todas as gerações temerão e respeitarão aqueles que são poderosos por meritocracia, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em favor dos fortes. Seu nome é temível e seu rigor se estende de geração em geração sobre os que ousam resistir. Ele mostrou a força de seu braço e esmagou os fracos de coração. Firmou seu trono e firmou o trono dos cruéis. Firmou no trono esses cruéis e humilhou os que clamam por justiça. Deu aos ricos as terras dos pobres e aos famintos dispersou com migalhas e mãos vazias. Fortaleceu os reis em seus palácios, enquanto esquecia suas promessas aos pequenos. Abençoou os que acumulam riquezas e enriqueceu os que exploram, e coroou com glória os que derramam o sangue do inocente. Pois seu favor é para sempre com os que têm poder, e a sua aliança jamais se quebrará com os que dominam e planejam a morte, decidem quem vai morrer e quem vai sobreviver na sua cidade, sendo chefe das milícias. Nossa, gente. Para quem teve estômago de esperar até aqui, um par de coisas são importantes que sejam ditas. Primeiro, essa oração, o anti-magnífica, seria teologicamente perversa. Esta oração não existiria, não pode existir na tradição cristã. Antes, pelo contrário, ela seria uma blasfêmia, porque ela nega a essência do Deus bíblico que ouve o clamor dos oprimidos. Está lá em Êxodos, capítulo 3, versículo 7, lá no início, lá já no Pentateuco, nos 5 livros mais importantes. Segundo elemento, o propósito aqui é apenas literário, serve apenas para contrastar com o Magnificat, evidenciando como a oração de Maria é revolucionária ao anunciar um Deus que derruba os poderosos. Muito provavelmente Maria seria chamada de esquerdopata, né, comunista, esquerdista, anticristã, mas ela que fala isso. Derruba os poderosos dos seus tronos, eleva os humildes. E aí um alerta. Se algum pregador dissesse que Deus apoia os opressores, esse pregador, essa pregadora, estaria criando um ídolo para que os ricos aplaudam e dê dinheiro. Deus Mamone, o Deus dinheiro. Não é o Deus de Jesus Cristo que nasceu numa manjedoura e foi crucificado pelo sistema que estava lá. Então, minhas irmãs e meus irmãos, pensem nessas questões. Reflitam sobre o ato revolucionário de Maria. Que nós possamos ser alimentados pelo mesmo Cristo que Maria carregou em seu ventre. Que nós possamos, como ela, levantar-nos apressadamente para servir, cantar com ousadia o Magnificat da justiça e viver, já aqui na terra, a glória que nos espera no céu. Que Maria, elevada porque se esvaziou, nos ensine que o verdadeiro caminho para a glória passa necessariamente pelo serviço aos pequenos e aos excluídos desse mundo. Amor e graça para você. Boa semana.